Jeffrey Epstein foi um financista norte-americano e criminoso sexual cujos crimes foram amplamente divulgados e condenados pela sociedade. Epstein foi acusado de operar uma rede de tráfico sexual, recrutando dezenas e até centenas de meninas menores de idade. Ele atraía essas jovens, muitas vezes vindas de ambientes vulneráveis, em troca de promessas de emprego e acesso à educação, e as coagia a ter relações sexuais, tanto com ele quanto com outros indivíduos. As acusações contra Epstein incluem o abuso sexual de menores de idade em várias de suas residências, e as vítimas também relatam que foram coagidas a recrutar outras meninas para o esquema sexual. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana Canitz e você está na Inútil Cultura. Hoje iremos explorar um dos escândalos mais chocantes e controversos da última década, o caso de Jeffrey Epstein. Mas antes de continuar, não esquece de curtir, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações, porque tá saindo vídeo toda semana. Vem comigo. Antes da gente continuar falando sobre as acusações de abuso sexual envolvendo Jeffrey Epstein, acho importante a gente entender um pouquinho de onde ele veio e eu fui em busca dessas informações. Jeffrey Epstein nasceu no dia 20 de janeiro de 1953, no bairro Brooklyn, em Nova York. Sua infância não foi marcada por privações financeiras, mas os relatos sobre a sua juventude são bem limitados. Ele cresceu em Coney Island, filho de Pauline e Seymour Epstein, ambos funcionários públicos. Epstein começou a frequentar a Lafayette High School, onde ele mostrou aptidão para matemática, mas eventualmente ele se transferiu para a Universidade de Nova York. Epstein começou a trilhar seu caminho profissional quando deu início à carreira como professor de matemática e física na Dalton School, uma escola de elite de Nova York. Foi durante esse período que ele começou a atrair a atenção de pessoas importantes e influentes. Foi através da recomendação de um pai de um dos alunos que ele conseguiu entrar para o banco de investimentos. Essa transição teria sido o ponto de partida de uma carreira que o levaria a construir uma rede de contatos com pessoas importantes e influentes dos Estados Unidos. Graças aos seus conselhos, ele teria conseguido conquistar a confiança dos seus chefes e, assim, ampliando a sua rede de contatos, em 1982, ele abriu a sua própria empresa de investimentos. Essa empresa só aceitava clientes com mais de $1 bilhão ativos. Foi um sucesso instantâneo. Epstein construiu uma vasta rede de relacionamentos influentes, incluindo empresários, políticos e celebridades. Seu círculo de amizades era como um mosaico de poder e levantou vários questionamentos sobre como um financista conseguiu atrair tantas personalidades proeminentes. E a resposta tinha a ver com o jeito como Epstein usava sua empresa de investimentos para oferecer serviços especiais a um grupo seleto de pessoas. Ele era bom com dinheiro, mas também sabia se aproximar das pessoas certas. Segundo alguns relatos, ele era muito carismático e conseguia se encaixar em qualquer ambiente, o que o tornava uma figura atraente para aqueles que queriam entrar nesses círculos mais exclusivos. Pessoal, eu tô falando bastante sobre esses círculos de amizade com pessoas importantes e influentes, porque justamente o caso voltou à tona nas últimas semanas devido à lista de pessoas famosas que foram conectadas ao caso do Jeffrey Epstein. Então, houve a quebra do sigilo das pessoas que tiveram em algum momento alguma ligação com ele, né? E saíram o nome de várias celebridades. Nem todas as celebridades citadas necessariamente estão envolvidas no caso, mas algumas celebridades sim, se há suspeita e confirmação por parte das vítimas. Em 2005, a vida luxuosa de Jeffrey Epstein começou a desmoronar, quando os pais de uma adolescente de 14 anos o denunciaram para a polícia da Flórida, o acusando de abuso sexual contra sua filha em sua mansão em Palm Beach. A adolescente corajosamente deu seu depoimento e identificou mais outras duas jovens que estavam na casa. Essas jovens, por sua vez, identificaram mais vítimas. E antes mesmo do caso ser encaminhado ao FBI, a polícia da Flórida já havia identificado cerca de 30 meninas.
E segundo um relatório extenso que analisou documentos, e-mails e evidências da investigação federal, a maioria das vítimas vinha de áreas menos privilegiadas. Epstein oferecia o serviço de massagem em troca de dinheiro, o que na maioria dos casos resultou em abuso sexual. E em uma busca da polícia em sua casa em Palm Beach, foi encontrada várias fotografias das meninas menores de idade. Então, assim, pessoal, muitas dessas meninas vinham através desse panfleto de serviço de massagem, e elas chegavam lá na casa do Epstein e ele estava nessa sala de massagem. E elas descobriam, quando chegavam lá, que a massagem, na verdade, eram serviços sexuais. Muitas das meninas relataram que acabavam aceitando devido ao dinheiro que ele dava em troca, às vezes eram $300. E algumas meninas que haviam largado a escola, não tinham uma perspectiva de futuro, acabavam voltando. Outras entravam em pânico, desespero e grande trauma e não voltavam. E outras meninas ganhavam mais dinheiro se elas recrutassem outras meninas para o serviço. Bom, então ele foi acusado em 2005, houve essa investigação. Porém, em 2008, os promotores chegaram a um acordo controverso com o magnata. Isso permitiu que ele evitasse acusações federais de tráfico sexual, concordando em cumprir uma pena de apenas 13 meses na prisão e sendo registrado como um criminoso sexual no banco de dados. Esse acordo controverso permitiu que Epstein escapasse de uma possível sentença de prisão perpétua. Já seria obviamente muito pouco, 13 meses de cadeia, porém durante esse período desses 13 meses ele ainda podia sair 12 horas por dia da prisão e 6 vezes por semana para compromissos de trabalho. Um dos procuradores desse caso era o Alexander Acosta, que mais tarde se tornou o secretário do Trabalho na administração de Donald Trump. Acosta renunciou ao cargo logo após o escândalo vir à tona e, consequentemente, esse acordo controverso. Mesmo após a sua condenação, Epstein manteve seus bens e suas propriedades, o que gerou revolta na população e renovou a discussão sobre os ricos e poderosos terem tratamento preferencial no sistema judicial. Esse episódio marcou um capítulo obscuro na história do Epstein e levantou sérias questões sobre a justiça e a responsabilidade nos casos de abuso sexual. Em 2019, novas acusações surgiram. Epstein foi preso e aguardava julgamento, alimentando especulações sobre essa rede de tráfico sexual e quem mais estaria envolvido. Então, assim, pessoal, ele teve a primeira acusação lá em 2005, fez acordo, continuou seguindo com a sua vida da mesma forma. Essa pirâmide de tráfico sexual, ela foi crescendo. E aí, então, em 2019, chegam novas acusações. Aí, então, com essa nova acusação em 2019, a gente começa, então, a ver novos nomes surgindo, junto com Jeffrey Epstein. E um nome muito forte e presente que apareceu foi da Ghislaine Maxwell. Ela nasceu em 25 de dezembro de 1961, na França, sendo a nona dos 10 filhos do magnata Robert Maxwell. Segundo o depoimento de uma das vítimas, que agora se chama Virginia Giuffre, ela e outras mulheres, que na época eram meninas, eram constantemente obrigadas a encontrar-se com clientes poderosos. Um desses homens seria Andrew, o terceiro filho da rainha Elizabeth e o nono na linha de sucessão ao trono. Virginia afirmou que Andrew a abusou sexualmente em 3 ocasiões, na casa de Ghislaine em Londres, na mansão de Epstein em Nova York e na ilha de Epstein nas Ilhas Virgens. Em um de seus depoimentos, Virginia afirmou que os abusos que ela sofreu continuam a lhe causar muito sofrimento, danos psicológicos e emocionais. Uma das evidências que Virginia apresenta em seu depoimento é uma fotografia feita por Epstein. Nela é possível ver o Duque ao seu lado e Ghislaine Maxwell mais ao fundo, em segundo plano na fotografia. O príncipe afirmou em 2019 ao programa Newsnight da BBC que já esteve sim em Londres na casa de Ghislaine Maxwell, mas que não se lembra de ter conhecido Virginia ou sequer ter tirado uma foto com ela. Mesmo ele negando as acusações e desconhecendo a foto em frente às câmeras da BBC, em 15 de fevereiro de 2022, ele fez um acordo extrajudicial com Virginia Giuffre no valor de $16 milhões. Em 2019, após as acusações federais de tráfico sexual
sexual de menores, Epstein foi preso. E antes que pudesse enfrentar um julgamento completo, Epstein foi encontrado morto em sua cela em Nova York. A morte foi considerada oficialmente um suicídio. E após a morte de Epstein, as investigações continuaram para responsabilizar os demais envolvidos. Ghislaine Maxwell foi condenada no final de 2021. Atualmente, ela segue presa no estado da Flórida, cumprindo sentença por tráfico sexual de menores de idade. A morte de Epstein gerou várias teorias da conspiração devido à sua ligação com pessoas influentes e importantes dos Estados Unidos. Houve questionamentos sobre as circunstâncias da sua morte, incluindo as adequações de medida de segurança na prisão e a possibilidade de interferência externa. Pessoal, então como vocês puderam ver, esse caso não é novo. Ele voltou a estar na mídia devido à lista que foi divulgada com o nome de pessoas famosas que tiveram contato com Epstein durante esse período. Essa lista, é importante deixar bem claro, não significa que todas as pessoas que estão nessa lista foram acusadas de alguma coisa. São apenas pessoas que são ou testemunhas ou tiveram contato com Epstein, e ali então está o nome de muitas pessoas famosas e influentes dos Estados Unidos. Mas algumas pessoas, como a gente pôde ver, têm sim ligação com os casos de tráfico sexual, que foi o caso então do Príncipe Andrew. Não há nada comprovado, né? Mas há, então, muitas evidências que apontam para isso. Inclusive, tem um documentário muito bom que saiu na Netflix, foi em 2020, se eu não me engano, sobre o Epstein. Vale a pena vocês conferirem. Ele é bem completo e lá conta com o depoimento de várias dessas vítimas. E quando eu volto a pesquisar e ler sobre esse caso novamente, a gente sempre encontra coisas mais chocantes e bizarras. É inegável o impacto devastador que esse caso teve na vida dessas vítimas. Foram meninas de 13 a 18 anos, todas menores de idade. São relatos muito chocantes e muito profundos sobre essas meninas. Sobre o relato da Virginia em relação à relação que ela teve com o Epstein e com a Ghislaine. Sobre como eles eram obcecados por ela. Relato de outras mulheres que na época foram coagidas a trazer as suas amigas. E além dessas mulheres que deram seus depoimentos, a gente sabe que ainda tem muitas outras mulheres que não quiseram aparecer por medo, vergonha, ou simplesmente quiseram dar um ponto final nessa história e seguir a sua vida. E é importante frisar que todas essas meninas chegaram a ter esse contato com o Epstein através desses panfletos de massagem. E outras meninas foram levadas por suas amigas, porque confiaram, porque acharam que era somente uma massagem mesmo. E chegavam lá, ele pagava $300, algo que elas nunca tinham visto na vida. Então, muitas dessas meninas voltavam lá por semanas e por meses e por anos. Esse caso serve como um lembrete constante da importância crucial de responsabilizar pessoas poderosas por seus crimes e combater o abuso e exploração sexual. E eu quero te agradecer por ter me assistido até aqui, por me acompanhar nessa jornada desse caso tão complexo. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e ativar as notificações. Um beijo e até a próxima!